Bom dia novamente a todos. O meu nome é Nuno Matos e sou responsável de marketing da Solvos a nível ibérico. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os que se juntam a mais uma edição das Invoicing Experience Webinar Series. É um conjunto de webinars com o objetivo de promover o conhecimento geral sobre a faturação eletrónica, as suas tendências e o seu impacto na transformação digital das empresas. Contudo, o tema que iremos discutir hoje é mais abrangente e, apesar de serem relevantes os desafios da conformidade fiscal, da faturação, na jornada de internacionalização das empresas, iremos abordar de uma forma mais detalhada aquelas que são as oportunidades de financiamento à internacionalização das PME, bem como os erros a evitar na hora de preparar a candidatura à internacionalização. Com este objetivo em mente, iremos contar nesta edição com duas pessoas, dois especialistas nestas matérias, e que passo desde já a apresentar e a quem também desde já agradeço em nome da Solvos Safety terem aceito o nosso convite. Temos então o prazer de ter connosco Andreia Jota, diretora de Desenvolvimento de Negócio da Unit Consulting, que nos falará dos erros a evitar e fatores críticos de sucesso numa candidatura, bem como dos incentivos financeiros disponíveis para apoio ao financiamento. E o Pedro Magalhães, diretor de internacionalização da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, e que nos irá falar sobre a decisão de exportar à entrada no mercado. Relembro ainda que no final desta sessão haverá espaço para perguntas e respostas, podendo as questões ser colocadas aqui no chat da plataforma. Antes de iniciarmos a discussão sobre estes assuntos e passar a palavra aos meus colegas de painel, queria aproveitar para enquadrar um pouco de que forma é que a Solvos Safety se propõe a ajudar as PME nos desafios de conformidade fiscal e faturação, com que estas se confrontam na sua jornada de internacionalização. Serei muito breve, desde logo também enquadrar aquilo que para as empresas são com que se deparam numa jornada de internacionalização, devem esperar, não só a nível global, mas também é sentido em Portugal, mudanças na conformidade que são repentinas, implacáveis e consequentes. Muita gente não terá esta noção, mas existem mais de 19 mil jurisdições tributárias a nível global que resultam num número muito elevado de mais de 14 mil mudanças regulatórias mensais. E, segundo Ernst Young, um quarto das empresas preocupam-se com penalidades criminais e processos judiciais no que toca a estas matérias. Também dizer que a faturação obrigatória tem vindo a crescer em termos dos países que a adotaram, tanto no B2G, portanto na relação com o governo e as entidades públicas, como entre empresas. É possível perceber que, por exemplo, relativamente à relação com o governo, a grande maioria dos países europeus, dos Estados-membros, já têm esta obrigatoriedade em vigor. Portugal também o tem, com exceção para as PME, cuja obrigatoriedade tem vindo a ser adiada ao longo dos últimos 3 anos, mas que há uma inevitabilidade. Também no que diz respeito ao B2B, Portugal é, neste momento, das poucas exceções dos países Estados-membros da União Europeia que ainda não anunciaram prazos para a entrada em vigor desta obrigatoriedade, mas tal como se percebe com aquilo que é a tendência na União Europeia, esse será o caminho inevitável também que irá acontecer. Para se perceber também, a título de exemplo, com estas obrigatoriedades que foram anunciadas para a faturação eletrónica a nível europeu, vários países, ou estes países que aqui estão, estabeleceram standards. Como podem perceber, embora existam alguns que são comuns, e em Portugal temos o CIUS-PT, existem variados standards que, embora sejam isso mesmo, standards, cada governo depois implementa um conjunto de especificações relacionadas com o seu país. E, portanto, não há, digamos, nessa perspectiva, um standard que seja igual em todos os países. Isto apenas para ilustrar aquilo que são os desafios, desde logo, quando pretendemos faturar noutros países, mesmo utilizando standards que, à primeira vista, poderão ser idênticos. Existe também uma iniciativa que tem vindo a ser muito discutida e anunciada pela Comissão Europeia relativamente ao IVA na era digital, em que se prevê que a declaração digital do IVA e a faturação eletrónica sejam obrigatórias
entre todas as empresas dentro da União Europeia e que passem a ser reportadas a uma base de dados central, bem como o tratamento do IVA e o registro único do IVA na União Europeia, são iniciativas que nos próximos anos entrarão em vigor e que, sem exceção, irão passar a abranger todas as empresas, independentemente da sua dimensão. O que é mais uma nota para a urgência destes temas serem tidos em conta, não só no plano doméstico, mas sobretudo no plano internacional. Alguns dos desafios da fiscalidade e faturação que a Sovos também ajuda a resolver passam por necessidades de reporting periódico ou contínuo, mediante aquilo que sejam as legislações em vigor nos diferentes países, a faturação eletrónica em tempo real, quando é necessário que, antes de ser enviado aos clientes, uma entidade central, uma entidade tributária, valide essas faturas antes de elas serem emitidas, ou, em simultâneo com o envio para os clientes finais, também ser enviada em tempo real para essas autoridades tributárias. Para além da faturação eletrónica, ainda há a terminação do IVA, que, como referi há pouco, está em mais, ou varia ao longo de 19 mil jurisdições tributárias, o que, de facto, aqui é possível perceber-se, de facto, a enorme complexidade que estes temas têm quando nos preparamos para uma expansão para outros mercados, e é importante, então, que exista uma convergência entre a tecnologia e conhecimento global. A Sovos tem conselhos regulatórios, especialistas e consultores com mais de 100 pessoas na sua equipa. Somos quase 3 mil em todo o mundo. Estamos preparados para nos relacionar em 31 idiomas, mais de 160 países que são monitorizados em tempo real sobre todas estas matérias regulatórias. E era isto que queria aqui deixar, apenas para contextualizar o papel da Sovos nestas matérias. Passaria agora a palavra à Andreia Jota, que nos irá fazer também um breve contexto do trabalho desenvolvido pela Unit, e de seguida iremos ainda ouvir o Pedro Magalhães sobre a missão da CCIP. Obrigada, Nuno, também aqui pelo convite que foi feito para estar aqui hoje a partilhar convosco e com a audiência este tema tão importante. Ao fim e ao cabo, as oportunidades e os incentivos que estão disponíveis para a internacionalização das PME. Gostava só de deixar aqui algumas notas sobre quem é a Unit, ao fim e ao cabo, o que é que nós somos. Somos esta equipa de 40 e poucas pessoas, que está dividida entre os escritórios de Lisboa e Porto, e que o nosso grande foco é, ao fim e ao cabo, estar ao lado das empresas e das PMEs no que diz respeito ao tema da capitalização e do financiamento dos seus projetos de investimento. E isto pode ser feito através de várias maneiras, nomeadamente através dos incentivos financeiros, dos benefícios fiscais e também na nossa área de Corporate Finance, onde nós apoiamos tudo aquilo que esteja relacionado com a compra e venda de empresas e também os aumentos de capital. Na prática, somos estas 42 pessoas que estamos aqui. O nosso propósito é fazer grandes as PMEs, é este, digamos, o nosso claim. E temos uma equipa multidisciplinar em termos de conhecimento. Temos pessoas na área de engenharias, diversas engenharias, biotecnologia, nanotecnologia, agronomia, finanças, gestão, economia, marketing, relações internacionais. Portanto, somos uma equipa muito heterogénea. Exatamente porquê? Porque as empresas que nós apoiamos são muito diferentes entre si, os negócios são completamente diferentes e temos que ter dentro de casa pessoas que saibam olhar para estes negócios todos de uma maneira especial, personalizada e customizada, e eu diria que isso é o grande fator de diferenciação da Unit, é esse. Entretanto, até me esqueci aqui de passar os slides. Cá estão as nossas, diria, 4 grandes áreas para criarmos valor para as empresas: investimento e financiamento, os benefícios fiscais, Corporate Finance e depois a consultoria de gestão mais tradicional. Temos cerca de 600 clientes ativos, espalhados por todo o país. Já trabalhamos mais de 900 projetos de investimento, desde o CREN, que estamos a trabalhar este tipo de incentivos,
Isto corresponde mais ou menos a 800 milhões de investimento que foi apoiado e temos uma taxa média de aprovação de 81%, o que é muito simpático. Pronto, e eu acho que aqui que traduz e que comprova aquilo que é o valor acrescentado e o conhecimento que nós podemos trazer para as empresas, e para já é isto. Obrigado, Andréia. É de facto um trabalho fundamental aquele que a Unit desenvolve no apoio às PME, ou melhor dizendo, em fazer grandes as PME. Pedi agora ao Pedro que nos falasse um pouco sobre os objetivos de emissão da Câmara do Comércio e, de seguida, gostaria de colocar algumas questões a ambos. Muito obrigado, Nuno, pelo convite e por poder partilhar aqui a experiência com a Andréia e contigo sobre aquilo que a Câmara tem feito maioritariamente a nível internacional. A Câmara de Comércio é a mais antiga associação empresarial do país, fazemos este ano 190 anos, somos totalmente privados e ajudamos empresas nossas associadas e clientes a conseguirem, enfim, nesta minha área, a conseguirem chegar mais facilmente a contactos a nível internacional que lhes permitam aumentar os seus negócios. Nós temos feito um trabalho muito exaustivo no que respeita à preparação de agendas de reuniões customizadas, portanto é um modelo que nós definimos como que achamos que faz mais sentido para as empresas, em conjunto naturalmente com a Unit, que depois, numa fase preliminar, ajuda as empresas a conseguirem financiamento para estas ações internacionais, e depois nós no terreno ajudamos a que isto se concretize de uma forma prática e de forma a que as empresas possam estar frente a frente aos principais clientes que desejam estar, ou importadores ou distribuidores. Temos trabalhado com várias empresas da área dos serviços, da área da IT, e por isso estamos completamente disponíveis para ajudar as empresas aqui participantes e outras que vocês acharem que fazem sentido também, a terem uma experiência internacional, a exportarem os seus serviços para outros mercados ou para mercados onde estejam, mas que não tenham uma presença tão forte. E, portanto, assim, num wrap-up, a Câmara faz outras coisas, desde formação, apoio jurídico, fiscal, eventos, networking, mas aqui o que me traz aqui hoje é falar aqui um bocadinho mais da parte de apoio internacional. Obrigado, Pedro. Só aqui para reforçar aquilo que o Pedro disse, portanto, a Câmara e a Unit têm esta parceria que chamamos uma via verde para a internacionalização, não é? Que, ao fim e ao cabo, engloba estes 3 tópicos. A preparação, ou seja, como é que as empresas e como é que nós podemos ajudar as empresas a prepararem-se para este processo. Depois temos o tema do financiamento e no final, ou seja, como é que as empresas podem, então, a fazer esta prospecção comercial que é toda apoiada com a Câmara de Comércio e que realmente tem este papel fundamental de levar as empresas a falar com as pessoas certas nos mercados certos. Muito bem, obrigado André, obrigado Pedro. Sem dúvida um papel crucial, aquele que a CCIP e a Unit desenvolvem no apoio à internacionalização das empresas portuguesas. Um pouco também aqui para entrar em detalhe naquilo que são aquilo que é a vossa experiência, a vossa perspectiva, começaria aqui por perguntar ao Pedro, fruto do papel da Câmara do Comércio em ajudar empresas nos processos de internacionalização, que conselhos é que darias a uma empresa que esteja a dar os primeiros passos neste campo e, na tua opinião, quais é que são os principais desafios com que as empresas se confrontam quando iniciam este processo, entrar em novos mercados? Muito bem, é uma pergunta bastante extensa, eu diria, porque dependerá muito do estado de desenvolvimento da própria empresa, mas em concreto aquilo que eu acho que temos observado fruto da experiência em ajudar empresas de diferentes setores, dimensões e capacidade de investimento a nível internacional, isto é sempre necessário, é a capacidade de planeamento. Planeamento é fundamental e muitas vezes não faz sentido internacionalizar na nossa empresa, não é? Portanto, se calhar vamos atrás daquilo que o concorrente ou o amigo ou o que vimos na televisão ou o que achamos que poderá fazer sentido sem planearmos, sem fazermos um diagnóstico, e muitas vezes não faz sentido internacionalizarmos nesta fase a nossa empresa. E, portanto, fazer um autodiagnóstico inicial é fundamental para que as empresas possam, a partir daí, definir o tal planeamento e estratégia que lhes permita abordar mercados internacionais. Há uma tendência clara das empresas terem alguma euforia de diversificação de mercados imediata e, portanto, nós o que aconselhamos é selecionarem cuidadosamente e estudarem esses mercados numa primeira fase, mas sempre focados em 2 mercados numa primeira fase, para poderem daí beber todas as experiências que vão ter, os erros que vão cometer, para que depois não o façam noutros mercados que pretendam abordar mais para a frente.
Mas eu diria que primeiro, e sem dúvida, é percebermos se efetivamente a empresa tem essa capacidade para poder abordar mercados internacionais que têm custos de contexto associados e que são, naturalmente, nós costumamos dizer que a internacionalização ou o início da exportação dos serviços nunca é fácil, nunca é barato e nunca é rápido e, portanto, são processos que demoram tempo, requerem uma resiliência muito forte, requerem uma capacidade de investimento e um budget que permita às empresas poderem abordar potenciais clientes, ganhar empatia com esses clientes, ganhar confiança e depois daí sim resultar uma relação contratual. Muitas vezes pode demorar um mês, como pode demorar 6 meses, como pode demorar 3 anos, até isso acontecer. E, portanto, se a empresa estiver muito necessitada de resultados imediatos ao nível de contratos, a maior parte das vezes isso não acontece e, portanto, vai ter uma surpresa pior, que é investiu e não vai ter o resultado logo. E, portanto, é preciso ter isto muito presente nas estratégias que se definem, é que terá que ser sempre uma estratégia de médio prazo e nunca uma estratégia de curto prazo, porque na maior parte dos casos não acontece isso. Muito bem, deve existir de facto. Primeiro tem que fazer sentido, não é? Para a empresa, deve existir essa capacidade de financeira e de muitos outros recursos. Sim, e dos depois recursos o planeamento e passos de forma sustentável para que as coisas aconteçam. Sempre vão encontrar muitas barreiras, não é? Portanto, as coisas não acontecem como nos timings que nós gostaríamos, infelizmente. E, portanto, felizmente todas as empresas têm a possibilidade de contarem com apoios que empresas nos anos 80 e 90 não tinham. E, portanto, que iam sozinhas à procura e bater às portas dos potenciais clientes e tinham inúmeras desilusões e mesmo assim conseguiram resultados na altura. Mas hoje em dia, felizmente, as empresas têm uma capacidade de escolha de parceiros que os podem ajudar a nível internacional em várias dimensões. Claro que há muito mais concorrência, claro que os mercados estão muito mais assoberbados de empresas que prestam serviços semelhantes aos nossos, mas também chegar a determinados players é mais fácil do que era antigamente. E, portanto, o desafio prende-se com, lá está, a predisposição e a estratégia que se define pelas empresas, porque se isso não for planeado aqui a priori, depois vão encontrar essas barreiras que vão aumentar muito mais e, portanto, e as dificuldades vão acontecer e depois a empresa não está preparada para ultrapassar estas barreiras e o que vai dizer, na maior parte dos casos que nós vimos, é aquele mercado não é para mim. E muitas vezes não é isso que acontece. O que aconteceu foi que a empresa não estava preparada, era para o mercado e fez um caminho que foi um caminho de não planeamento e não definição de uma estratégia adequada, nem de investimento, e, portanto, foi uma vez ao mercado, teve um conjunto de reuniões e tirou ilações muito pouco conclusivas daquilo que seria, definindo que o mercado não dá para mim, porque não tive aqui os contactos certos nesta minha única ida ao mercado para falar com determinadas pessoas. E, portanto, isto requer um investimento muito grande, requer insistências, resiliência, até resultar. Eu digo sempre que, não me querendo alongar, mas é nós pormos na pele de quem nós vamos falar. Se nós estivéssemos aqui em Portugal e recebêssemos um contacto de um fornecedor, agora vou dar um país ao calhas, da Roménia, iríamos adjudicar de imediato, não quereríamos conhecer muito melhor, não quereríamos saber se ele tem cá alguém em Portugal para o Customer Service, se for o caso, não quereríamos saber mais sobre a origem e a qualidade dos produtos. Portanto, isto tudo são processos que demoram tempo e depois iríamos consultar os nossos próprios fornecedores para ver se conseguimos os mesmos valores que nos estão a apresentar. Portanto, isto tudo, agora só para dar um exemplo de que as coisas não acontecem de um dia para o outro, não é? Ninguém está muito carente de nenhum produto ou serviço que não consiga hoje em dia facilmente ir um fornecedor, não é? E, portanto, o processo desenrola-se de uma forma que naturalmente não é nos timings que nós gostamos, é nos timings que os potenciais clientes o fazem, de acordo com o investimento que nós fazemos, naturalmente, na promoção. Muito bem. Eu, no seguimento deste raciocínio, perguntar se é possível identificar, na tua opinião, se há um ou dois aspectos que se destacam mais naquilo que são os principais desafios, ou seja, se é uma questão, às vezes, como falávamos, de legislação de um determinado país, se é uma questão de dificuldade em contratar recursos humanos, questões relacionadas com a infraestrutura, há algum aspecto que se Há vários. destaque mais? Há vários aspectos e depende sempre do país, não é? Espanha, que está aqui ao lado, tem imensas variáveis diferentes daquelas que é operar no mercado português e estamos em fronteira. Portanto, imagine-se as diferenças que será para o Japão,
para dar um exemplo de um país longínquo, não é? E, portanto, as variáveis são muitas e são analisadas aqui. Nós ajudamos a preparar as empresas para esses custos de contexto que vão ter, essas barreiras que existem, essas características que os mercados têm e que depois variam de setor para setor. Estamos a falar de um setor farmacêutico, a entidade regulatória é diferente dos países. Estamos a falar de uma empresa de IT, dependendo que se for falar com bancos ou com seguradoras, para dar um exemplo de empresas de IT com quem temos de trabalhar, existe diferenças também de mercados para mercados. Agora, eu acho que o essencial, e para ser transversal a todos, parte daqui de nós, não é? Parte de uma visão que é necessária das empresas para aquilo que será a abordagem internacional. E muitas vezes deparamos com empresas que têm visões muito dispares naquilo que é a aposta que vão fazer e na estratégia para a internacionalização. Isso depois incide naturalmente no resultado final. E, portanto, se nós prepararmos bem aqui, se houver um investimento, se houver um alinhamento da empresa, toda uma estratégia alinhada para a parte internacional e houver a visão de quem lidera a empresa de que é um processo a médio prazo e que os resultados não aparecem logo aí estamos a preparar bem a empresa para que os resultados possam aparecer, então, depois, mais tarde, fruto desse investimento. Se vamos com poucos recursos financeiros, uma equipa curta, pessoas sem pouca experiência nesses mercados, não estudamos bem o mercado, vamos uma vez, apostamos todas as fichas nessa ida e depois não resulta, é um grande flop e aquele mercado não deu para nós. Não, nós é que não nos preparamos bem. E, portanto, muitas vezes existe essa tentação de ir atrás. Agora, passando aqui para os fundos, existe alguma tentação, não tanto nos fundos individuais para as empresas, porque aí sim é necessário uma estratégia da própria empresa para se candidatar a esses fundos, mas existem empresas que vão atrás dos fundos, que nós chamamos os fundos coletivos, não é? Portanto, conjuntos, porque existe um financiamento de 50% da minha ação. Mas se calhar tenho que pensar se faz sentido ir nessa ação. Só porque tenho 50% de incentivo, a premissa não deve ser essa, não é? Mas a Andreia explicará melhor. Sim, aproveitando precisamente esse ponto, perguntando aqui à Andreia, quais é que são então os principais desafios que as PME enfrentam ao procurar financiamento para os seus projetos de internacionalização e como é que, em particular, os incentivos do Portugal 2030 podem ajudar a superar estes desafios? Bem, na verdade, eu diria que o tema do acesso ao financiamento não é novo, ou a falta de acesso não é novo nem é recente no que diz respeito às PMEs, ou seja, tipicamente são empresas que têm uma reduzida capitalização, não é? Para conseguirem concretizar os seus investimentos com capitais próprios e isso implica, obviamente, ter também uma boa sustentabilidade financeira para suportar este processo de internacionalização. Tal como o Pedro referiu há pouco, não é rápido, não é fácil e também não é economicamente, digamos, barato. Portanto, seja para apoiar este tipo de processo ou para aumentar a capacidade produtiva, o tema da falta de capital e falta de acesso a capital é realmente aquele que nos chama mais a atenção. Depois, aqui a grande oportunidade que as empresas têm neste momento é haver um programa como o Portugal 2030, que será, digamos, o último quadro comunitário onde existirão realmente muitos incentivos e onde existe uma dotação orçamental muito grande para apoiar aqui as empresas portuguesas. Prevê-se que no próximo quadro tal já não exista. E este programa do Portugal 2030 vai, efetivamente, na minha perspectiva, colmatar esta falta de acesso a capital, não é? Porque proporciona um financiamento acessível e em condições favoráveis para as PMEs. Além disso, ao candidatarem os seus projetos de investimento através do Portugal 2030, isto também é uma forma das próprias empresas reduzirem o risco que é percebido pelos investidores, pelas instituições bancárias, e assim torna a empresa mais atrativa junto da banca para concessão de crédito. Porquê? Porque, na realidade, uma empresa, ao ter um projeto financiado pelo Portugal 2030, neste caso especificamente, por exemplo, no âmbito da internacionalização, uma parte desse valor a banca já sabe que a empresa vai receber, não é? Portanto, digamos que há aqui uma redução do risco de crédito que essa empresa tem menor, lá está, e tornando-a mais atrativa para ser apoiada não só pelos fundos, mas também pela banca. Muito bem.
Lembrei-me aqui de um ponto que iria perguntar ao Pedro, que se é possível também identificar os mercados que neste momento estão a atrair mais as empresas portuguesas. Bem, é sempre injusto dizer mercados em concreto quando existem diferentes empresas a apostar em diferentes mercados. Mas eu posso fazer aqui um wrap-up daquilo que é o tradicional, os tradicionais mercados de exportação portuguesa e aquilo que temos verificado nos últimos anos que tem havido em termos de diversificação. Como a maior parte de nós saberemos, a Europa é tradicionalmente o destino preferencial das empresas portuguesas, exportadoras. Estamos a falar de cerca de 70% das nossas exportações são para a Europa, sendo que na Europa também 70% a 75% destas exportações que vão para a Europa vão para 4 países, que é a Espanha, naturalmente primeiro, depois França, Alemanha e Inglaterra, e depois os restantes para os outros países da Europa. Aqui é onde tem sido centrado. Se compararmos há 20 anos atrás, este valor era cerca de 80% a 85%, e, portanto, tem havido uma diversificação maior. Naturalmente, começou mais com empresas de bens a exportarem não só para os PALOP, portanto, maioritariamente para Angola, mas também depois para Norte da África, que tem uma incidência muito grande das exportações portuguesas, portanto, todos os países do Norte da África, Egito, Marrocos, Argélia, etc. E depois tem havido nos últimos anos uma diversificação que nós temos acompanhado e promovido. Aliás, a Câmara incide mais até o seu apoio em países um bocadinho fora do radar. Estou a dar casos como o Cazaquistão, o México, Costa de Marfim, o Japão, a Coreia, o Vietnã, o Quénia, por aí fora, Colômbia, Chile, etc., onde temos ajudado empresas portuguesas a conseguir entrar nestes mercados que anteriormente não estavam tanto no radar, por uma questão, eu diria, maioritariamente geográfica de visão, não é? E, portanto, a maior parte das empresas tem alguma, enfim, ainda relutância em apostar em mercados muito longe geograficamente. Se lhe falar na Austrália, isso é muito longe, depois como é que eu consigo acompanhar, etc. Portanto, tem algum sentido para algumas empresas, mas para outras não tanto, não é? E, portanto, o mundo hoje está cada vez mais pequeno, e, portanto, é muito mais fácil, através das plataformas digitais, e muito mais no vosso setor, de conseguir ter clientes em qualquer parte do mundo, sem qualquer problema, de forma remota. E, portanto, isso tem aumentado, e, portanto, estes países que eu referi são alguns que nós trabalhamos, mas trabalhamos cerca de 90 países, onde temos levado empresas, e, felizmente, com sucesso, a muitos deles. Muito bem. Muita dispersão, o que é ótimo de saber, e capacidade de acompanhamento junto. Sim, sem dúvida. Claro que a maior parte das empresas, numa fase inicial, tenta sempre ir para mercados mais maduros e que têm uma capacidade de compra superior. Estou a falar dos Estados Unidos, Canadá, Europa do Norte, portanto, Japão, portanto, mercados com maior capacidade económica e para produtos ou serviços diferenciadores em Portugal, que atuamos na maior parte dos casos em áreas de nicho, faz sentido abordar esses mercados, sem dúvida, mas são mercados com muita concorrência. E, portanto, o que nós temos também feito com que as empresas percebam é que existem outros mercados que também têm capacidade de compra, se calhar não em tanta escala como estes que falei, mas que estão a crescer e que têm uma boa camada da população que está disposta a gastar por algum destes produtos ou serviços que nós temos aqui em Portugal. E isso tem aumentado muito e ajudado, acima de tudo, que Portugal tem finalmente conseguido ter uma imagem a nível internacional de conhecimento, não é? Versus há 15, 20 anos atrás, onde Portugal era relativamente desconhecido a nível empresarial, maioritariamente, e mesmo enquanto país havia um certo desconhecimento. Claro que ajudou Cristiano Ronaldo e as questões futebolísticas ajudam muito, eu acho que é ótimo para nós. Mas depois também temos muitas coisas. Sim. Mas a verdade é que depois também temos conseguido dar exemplos de empresas portuguesas em alguns setores, não são muitas, também somos um país pequeno, não temos escala, mas que deram cartas e que conseguiram, nesses respectivos setores, criar uma imagem de Portugal de competência, de flexibilidade, de qualidade, de características que são interessantes na maior parte dos mercados, com a vantagem acrescida de que Portugal não tem anticorpos, e isso é muito bom. Portugal é um país neutro na maior parte das decisões que toma a nível internacional, políticas
e governamentais, e, portanto, isso tem ajudado, quer dizer, se vamos à América Latina, alguns países, falar de empresas espanholas, há sempre ali alguma empresa ou outra que tem alguma tensão. Falar de francesas em alguns países africanos também, para dar alguns exemplos. E, portanto, português, quer dizer... É menos uma barreira. Não fazemos mal a ninguém, e somos simpáticos, somos flexíveis, e por isso tem ajudado bastante. Mais um ponto a favor. Sim, e creio que até na área das TIC, Pedro confirma, acho que cada vez mais os serviços das empresas portuguesas nesta área têm bastante reconhecimento lá fora pela sua qualidade, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que o cluster da IT, nestes últimos 20 anos também, provavelmente, ou se calhar mais, tem feito um trabalho, eu penso que extraordinário para a nossa dimensão, em criar uma imagem de empresas da IT com recursos altamente qualificados, infelizmente para os próprios portugueses mal pagos, e, portanto, para essas empresas que contratam estes serviços é uma vantagem, portanto, vêm cá adquirir serviços a Portugal, a empresas que têm altos quadros, ou com grande capacitação, e a preços muito inferiores ao que se tivessem a contratar um quadro no Reino Unido ou nos Estados Unidos, mesmo noutros países da Europa. E, portanto, isso ajudou a criar uma ideia de qualidade dos serviços da IT portuguesas na maior parte dos países onde eu tenho ido. E para não falar das próprias marcas de empresas portuguesas que foram criadas, Smart Systems, etc., o IDU, por aí fora, que vão criando algum lastro dessa qualidade dos serviços da IT. Sim, muitos unicórnios, sobretudo nos últimos 5, 10 anos, que Sim. surgiram e que são mais um cartão de visita para desbloquear a entrada em novos mercados, sem dúvida. Andreia, ia perguntar como é que a Unit colabora com os PME para identificar oportunidades de internacionalização e maximizar, no fundo, os benefícios associados aos incentivos do Portugal 2030. Bem, eu diria que na prática o nosso esforço e o nosso apoio vai todo no sentido de proporcionar orientação e um apoio especializado a estas empresas sobre os critérios de elegibilidade para os incentivos. Como é que nós fazemos isso? Através de uma pré-análise, um pré-diagnóstico do projeto de investimento da empresa e da própria empresa. Depois vamos fazer, através de uma ferramenta interna que temos e que desenvolvemos, uma análise do mérito do projeto. O que é que isso quer dizer? Estes projetos são avaliados, ou o mérito do projeto é avaliado entre 1 a 5, numa escala de 1 a 5. Neste caso, nos casos dos projetos de internacionalização, é a ICEP a entidade responsável pela avaliação e aprovação e gestão de todo o processo de candidaturas. O que é que vamos fazer? Vamos, digamos, situar o projeto da empresa nesta escala de 1 a 5. Nós sabemos qual foi o último projeto candidatado no último aviso que entrou com a nota mais baixa. E vamos tentar perceber, ok, imagine que o projeto que tem entrado no último aviso teve a nota mais baixa, foi, sei lá, 4. Ou seja, todos os projetos que estiverem abaixo de 4, vamos tentar aí fazer as sugestões e as recomendações necessárias para perceber se conseguimos aumentar o valor deste mérito, ok? E isso depois tem a ver com os critérios de elegibilidade, com coisas como a percentagem de aumento, por exemplo, da intensidade exportadora da empresa que é prevista nos próximos 2 anos, vai ou não contratar pessoas. Portanto, depois há aqui várias variáveis que contribuem para que este mérito possa ser cada vez mais alto. E então, vocês ajudam nessa maximização. Exatamente, ou seja, a maximizar na prática o potencial de investimento que a empresa pode vir a retirar e poder aproveitar ao máximo este recurso que está disponível e desta forma, ao fim e ao cabo, também dar aqui alguma garantia, não é, de que a sua candidatura é viável e vai ser bem sucedida, não é? Pronto, que é isso principalmente que todas as empresas querem, que é, mas como é que eu posso saber se isto vai ser aprovado? Na realidade, nós não podemos garantir, mas podemos fazer esta nossa análise, que é muito, eu diria, pronto, muito assertiva e transparente, porque também, se for o caso, dizemos à empresa, olha, não vale a pena avançar, porque se realmente a empresa não estiver disposta,
se calhar a fazer determinados investimentos, o projeto não tem estrutura para ir com uma candidatura para a frente, não é? E agora voltando um bocadinho atrás àquilo que o Pedro disse, aqui o nosso foco é sempre, não é porque há incentivos que a empresa tem que tentar perceber ou montar qualquer coisa para ir buscar esses incentivos, não, é exatamente o contrário, este meu projeto é aquilo que eu quero fazer, é a minha estratégia, por isso, sim, se houver incentivos, melhor, ok? É um plus, não é a principal razão porque temos que avançar para a internacionalização. E eu diria que é um bocadinho isto, ou seja, alinhar as expectativas das empresas e dar-lhes, digamos, de uma forma muito clara e transparente, uma sensibilidade do que é que vai valorizar ou não o seu projeto de investimento e também, muitas vezes, chamá-las à razão para que não façam coisas muito ambiciosas, porque depois, no limite, se não cumprirem os objetivos a que se propõem ao final, a seguir à execução do projeto, portanto, no ano após o fecho do projeto, poderão ter que devolver algum tipo de incentivo. Portanto, é muito importante, ou seja, é muito importante olharmos para o tema da candidatura e para a sua aprovação, mas também é muito importante conseguirmos garantir que a empresa depois tem a estrutura suficiente para implementar o projeto. E muitas vezes as empresas falham, também não só na aprovação da candidatura, não, aprovam, mas depois é na execução do projeto. Sim, não deve ser, não deve suportar a estratégia e não determinar a estratégia. Exatamente. E como é que funciona, no fundo, depois o incentivo, a partir do momento em que é atribuído ou que é conseguido? Exato. Bem, então se calhar vamos só aqui fazer um bocadinho, explicar em traços gerais no que é que consiste o tipo de financiamento e o tipo de despesas que são elegíveis. Portanto, este aviso vai abrir, ou antes está previsto que abra, a 26 de junho, ele já teve vários calendários. Acredito que este calendário estará bastante próximo da realidade, porque tivemos aqui a abertura de um aviso a 30 de abril, que tinha sido calendarizado exatamente para esse dia e que efetivamente abriu, quase à meia-noite, mas abriu. Portanto, eu acho que neste momento todo o planeamento dos avisos está bastante, ou estará bastante de acordo com a realidade. Este aviso é a nossa expectativa que esteja aberto em contínuo até final do ano e é direcionado apenas para PMEs, ok? Grandes empresas não se podem candidatar. E tem como objetivo apoiar todos os projetos que tenham a ver com o reforço da capacitação das PMEs no que diz respeito à internacionalização, ou seja, promover aumento de exportações. Pronto. Este programa ainda não temos informação sobre a taxa de incentivo deste novo aviso, porque ainda não foi publicado, mas se olharmos para o histórico do Portugal 2020, estamos em crer que este aviso poderá apoiar projetos com 50%, até 50%, depois aí vai depender, por exemplo, em Lisboa, esta taxa é capaz de ser um bocadinho mais baixa, noutras zonas do país poderá rondar os 50%, ou seja, 50% de taxa de financiamento a fundo perdido. Isto quer, no limite, 500 mil euros. Isto quer dizer o quê? Que no máximo, se uma empresa apresentar um projeto de 1 milhão de euros, pode conseguir até 500 mil euros, que é mesmo o incentivo limite para a fundo perdido. O investimento mínimo são 25 mil euros, sendo que, obviamente, que este tipo de projetos de mais baixa envergadura, ou seja, de mais baixo investimento e de menor envergadura, terão sempre menor potencial de serem aprovados, pronto, e fazemos sempre essa questão de alertar para isso. Depois, o que é elegível? São elegíveis as missões empresariais, ou seja, tudo o que tem a ver com visitas aos mercados externos de prospecção, são elegíveis a participação em feiras internacionais, não apenas a viagem e o alojamento, mas o próprio stand, os materiais que forem necessários levar, etc. Depois, também, uma coisa que as empresas muitas vezes desconhecem, se quiserem convidar, por exemplo, potenciais clientes internacionais a visitar
as suas instalações, a conhecer, digamos, o seu processo produtivo. Este tipo de despesas também são elegíveis dentro deste aviso. Depois, claro, temos tudo o que seja relacionado com o marketing, ou seja, promoção, divulgação, traduções, site, e também uma questão interessante que é o software, ou seja, CRM, faturação eletrónica, ERPs, ou seja, aquisição de software que tenha como objetivo, vá lá, dar sustentabilidade e ajudar, não é, a otimizar este processo de internacionalização, todas essas despesas também são elegíveis. Depois temos também, sei lá, certificações que sejam necessárias, porque às vezes ou produtos ou serviços necessitam de estar certificados para, digamos, poderem ser vendidos, comercializados em determinado mercado, isso também é elegível. Também os próprios registros de marca, de produto. Portanto, há aqui uma panóplia muito interessante. Muito abrangente. Exato, muito abrangente. E estava-me a faltar, pronto, uma coisa essencial que são as pessoas, não é? E este incentivo apoia a contratação de 2 pessoas para apoiar, ou seja, que trabalhem diretamente no projeto de internacionalização, tanto do lado do marketing, como do lado da prospecção e do desenvolvimento de negócio. Na realidade, se formos olhar, isto tudo são despesas muito comuns que as empresas que querem ir lá para fora têm que ter necessariamente, têm que ter, não é? E, portanto, é muito relevante que finalmente este aviso vá sair, porque estou certa que, sem dúvida, vai interessar a muitas empresas. Depois há aqui sempre uma questão que me perguntam, que é, mas como estes projetos são há 2 anos, como é que eu sei que daqui a 2 anos, não sei, por exemplo, não acontece uma guerra, como agora temos na Ucrânia, ou como temos entre Israel e a Palestina, e eu até tinha previsto ir àquele mercado e já não posso ir, não é? E isto é perfeitamente alterável, ou seja, basta apenas, claro que temos de dar a conhecer a ICEP, não é? A tal entidade que faz a aprovação do projeto, mas é possível sempre realizar alterações ao projeto inicial, desde que justificadas. A nossa experiência diz-nos que, tradicionalmente, habitualmente, a ICEP é bastante sensível a este tipo de alterações, ou entre rúbricas, por exemplo, se calhar, em vez de investir tanto em, não sei, previ certificações e não as vou fazer porque não há necessidade. Alocar o budget dessa rúbrica à outra, pronto, são tipo de alterações que durante os 2 anos do decorrer do projeto são viáveis. Desde que sejam devidamente fundamentadas, não é? Exatamente, e que a ICEP seja avisada. Aliás, a questão da inteligência artificial tornou-se muito rapidamente uma necessidade de investimento, ou pelo menos que as empresas sentem necessidade. E é algo que há 1 ano e meio atrás não era tão premente, não é? Sim, e isso, pronto, e existem outras coisas que acontecem no espaço de 2 anos, nós sabemos, não é? Quando foi a questão do Covid, claro que todos os projetos tiveram que ser alterados, as datas tiveram que ser prorrogadas, não é? Porque, pronto, não fazia sentido, não é? Aqui, voltando ao Pedro, já falámos aqui sobre o Cristiano Ronaldo e sobre a imagem das empresas portuguesas, mas ao nível da capacidade e notoriedade internacional, como é que as empresas portuguesas estão relativamente aos seus principais concorrentes? Bem, novamente fazendo aqui o paralelo com o que era anteriormente e que tenho acompanhado nestes últimos 20 anos, mais ou menos, eu creio que estamos numa fase completamente diferente, não é? Se antigamente nós tínhamos, até em termos culturais, as pessoas viajavam muito menos em Portugal, hoje em dia temos quadros com uma muito maior abertura e com uma capacidade de concretização que eu acho que se equipara a qualquer outro país ponta em termos de abordagem internacional. Obviamente que isto depois depende. Há empresas que tenho visto que ainda não têm essa capacidade bem definida e, portanto, também enviam quadros que não são tão capacitados ou têm uma capacidade de imagem também muito reduzida, mas já vemos muitos outros casos de empresas que eu não vejo, sinceramente, que não se possam equiparar a qualquer outra empresa nos respectivos setores a nível internacional. Agora, não deixámos de ser portugueses e, portanto, obviamente que com as vantagens e desvantagens que isso tem, há alguns momentos-chave do processo de conseguir fechar um cliente. E aí, obviamente, que ainda temos um caminho a percorrer, na maior parte dos casos, no que respeita a outros países que já levam
muitos outros anos de promoção internacional, e falo maioritariamente que gosto de me comparar com países europeus, não tanto com os Estados Unidos, tem uma abordagem completamente diferente, mas se nos compararmos com os espanhóis, com os italianos, com os franceses, belgas, holandeses, já levam mais anos de experiência disto e com um pragmatismo e uma agressividade comercial mais, eu diria, mais forte, não é? E, portanto, conseguem, através daquilo que também expliquei anteriormente, que se preparam e planeiam e têm uma capacidade de investimento e de visão. Eu estou a falar generalmente, obviamente, portanto, de forma geral. E, portanto, tem esse músculo mais oleado. E, portanto, nós vamos conseguindo agora ganhar alguns contratos, mas o músculo e a escala destes países tem sido sempre superior. E Portugal, por mais qualidade dos nossos recursos, tem um gap que eu não vejo tanto nestes mercados que falei, que é um apoio estatal muito reduzido. E, portanto, o apoio governamental e do lobby, que é necessário nestes mercados, eu vejo que esses países têm uma força muito maior. Portanto, estou a falar de eu assistir a nós termos em mercados estratégicos para Portugal uma presença diplomática portuguesa muito curta, não é? E que não ajuda, obviamente, que o lobby que é feito por, obviamente, os nossos vizinhos ali ao lado, que têm uma estrutura 50 vezes superior à nossa em termos de recursos e de lobby, é claro que eles vão ganhar muito mais contratos. E, portanto, isso por mais que as empresas portuguesas tentem, quer dizer... É difícil de combater, não é? Isso tudo contribui para um resultado final. As coisas não acontecem por acaso, não é? Por alguma razão... Deixa-me só concluir aqui para dar um exemplo muito prático, não é? Angola é o principal mercado de exportação portuguesa fora da União Europeia, não é? E foi durante muitos anos, muito mais do que é hoje em dia, não é? E, portanto, para se ter uma ideia, Angola para a Espanha não representa praticamente nada em termos de exportação, se não mesmo nada. No entanto, o ano passado o rei de Espanha foi a Angola. E, portanto, para terem uma ideia, levou com ele uma comitiva enorme de empresas. Não é? E, portanto, a presença espanhola em Angola está cada vez maior. E, portanto, isto para se perceber, quer dizer, um mercado que, quer dizer, agora, se nós formos ver os países onde os espanhóis estão em toda a América Latina, a presença portuguesa, posso dar também alguns exemplos que conheço muito bem no México, para termos aqui números. Para se ter uma ideia, as exportações portuguesas para o México andam à volta dos 400 milhões de euros. Só o investimento direto no Estado de Querétaro de empresas espanholas, portanto, estou a falar de um Estado dentro do país México, são 2.500 milhões de euros. E, portanto, estamos a ver aqui as diferenças. É óbvio que a Espanha é muito maior que nós, são 5 vezes, mas a proporção, se depois formos analisar, quer dizer, eu estou a falar de investimento direto. Não é? E, portanto, são empresas que investem no país, junto com o Estado, não é? Com o músculo do Estado, com apoios, com bancos, com tudo atrás, não é? Com o motor todo a funcionar. Para quê? Para conquistar o mercado. Basicamente é isto. E, portanto, depois, quando vamos em empresas portuguesas sozinhas a tentar, vamos ficando com umas migalhinhas simpáticas, mas, obviamente, depois é difícil competir assim. Eu penso que aí é a nossa grande diferença. De resto, em relação aos quadros, nós temos quadros tão ou mais competentes do que qualquer um destes países. Mas, portanto, nessa falta de apoio governamental e em termos práticos, como é que a Câmara do Comércio pode ajudar uma empresa a nível internacional? Bem, em termos práticos, nós o que fazemos, e tentamos ser o mais pragmático possível, é garantir que os contactos que essas empresas querem, portanto, o tipo de clientes, importadores ou distribuidores ou parceiros que procuram num determinado mercado, que nós conseguimos colocá-los frente a frente a essas pessoas. E nós temos pessoas locais que trabalham para nós nesses países, nós não fazemos agendamento de reuniões a partir de Lisboa, portanto, nós o que fazemos é pegar no perfil da empresa que pretende abordar um determinado mercado, estudá-lo em parceria com o nosso consultor local, apresentar uma proposta e uma metodologia de trabalho para a preparação desta agenda de reuniões e depois levar a empresa ao mercado para que ela reúna com as pessoas certas dentro das empresas que nos pediu para reunir. E, portanto, o que é que fazemos? Poupamos tempo, dinheiro e recursos no processo de desenvolvimento de negócio inicial, permitindo à empresa conseguir logo estar frente a frente, em vez de ir sozinho ao mercado, ou a partir daqui, ou no LinkedIn, ou na internet, à procura dos contactos que em mais de 90 e tal % das vezes ninguém responde e não conseguem lá chegar. E, portanto, nós atalhamos esse caminho para que as empresas possam mostrar as mais-valias e os serviços que têm a estes potenciais clientes de uma forma muito mais rápida. É isso que nós conseguimos fazer. Muito bem. Voltando aqui à Andreia, ainda ao tema das candidaturas, quais é que são os erros mais comuns e fatores críticos de sucesso numa candidatura como Portugal 2030, aliás?
Bem, eu acho que nós identificamos 5 erros que, de uma maneira geral, temos que estar alerta para que não aconteçam e que são aqueles mais comuns. Primeiro é ou as empresas terem um plano de investimento que é pouco realista para os 2 anos de execução do projeto. Lá está, como eu dizia há pouco, às vezes as empresas são demasiado ambiciosas, não conseguem concretizar os objetivos, as candidaturas têm objetivos para cumprir e pronto, e como em todos os casos, se não cumprimos os objetivos, não recebemos o prémio devido. Portanto, é preciso ter atenção realmente à realidade com que nós construímos este plano de investimento. Depois, por outro lado, muitas vezes não estudam com a devida atenção os mercados que realmente lhes interessam, ok? E aí, por exemplo, a Câmara pode ser uma excelente fonte de informação, no sentido em que realiza várias ações de sensibilização sobre os mercados, etc., exatamente para dar a conhecer as realidades locais antes das empresas se aventurarem para esses mercados. Depois, volto a referir, falta de estruturação e coerência do projeto, ou seja, o projeto de internacionalização tem que ser coerente com a estratégia global da empresa. Uma coisa não pode estar em dissonância da outra. Exemplo, faz sentido se eu tenciono, e se vou dizer que a minha capacidade exportadora vai aumentar 30%, nesse projeto também convém que exista, por exemplo, se eu for uma empresa de indústria, que eu aumente a minha capacidade produtiva. Se calhar isso vai ter que estar relacionado com o investimento em novos equipamentos, numa nova linha de produção, por exemplo. E depois, às vezes, ou seja, tudo isto tem que quadrar, senão não faz sentido. E quando a AICEP vai olhar para as candidaturas, percebe claramente que há aqui um gap e que isto não tem, digamos, a sustentação necessária. Depois, ter esta capacidade de resposta, ou seja, para assegurar, por um lado, que continuar a servir o mercado interno, o mercado nacional, e, adicionalmente, o mercado externo. E depois, muitas vezes, aqui isto acaba por ser um tiro no pé. Porquê? Porque depois as empresas não têm capacidade de resposta para a procura que poderão vir a ter. E depois, lá está, muitas vezes não se munirem ou não se rodearem dos parceiros certos para facilitar todo este processo. Porquê? Porque se tivermos um parceiro local que nos possa dar enquadramento, contexto, conhecimento, vai ser muito mais fácil a nossa abordagem inicial do que se não tivermos lá ninguém, não é? Depois, em termos de fatores críticos de sucesso, volto a dizer, sustentabilidade do projeto, garantir a coerência, preparar o projeto com antecedência, ter um plano de negócios validado, concluído e, caso necessite de financiamento bancário, acautelar logo, antes da candidatura, ir ao banco logo, apresentar o plano de negócios para validar e tentar ter uma espécie de pré-aprovação, ok, do financiamento complementar ao incentivo. E depois, claro, agora está na ordem do dia, todos os projetos têm que estar alinhados com 3 coisas: descarbonização, transição climática, transição energética e indústria 4.0. Portanto, e todos estes critérios têm que estar presentes de alguma forma dentro da nossa... Exatamente. E pronto, e é isto. Muito bem. E pensando aqui nestes possíveis erros que ainda são cometidos, mas também eu creio que de uma imagem que existe que em Portugal os fundos não são suficientemente aproveitados ou explorados. Eu perguntava ao Pedro, na visão da Câmara do Comércio, se de facto as empresas portuguesas têm ou não conseguido aproveitar os fundos comunitários e de que forma é que poderíamos ter mais resultados internacionalmente fruto desses fundos. Quer dizer, não sei, eu não tenho uma ideia muito conclusiva sobre se os fundos foram efetivamente bem aproveitados, porque não sou especialista no tema. A Andrea seguramente saberá melhor do que eu. Agora, só analisando aqui a poll que vocês estão a pôr, estão 4 empresas que estão pouco familiarizados com os fundos. E, portanto, eu penso que há
muitas empresas em Portugal que estão pouco familiarizadas com os fundos. Há umas que aproveitaram bem os fundos, há outras que foram atrás dos fundos por causa do incentivo e sem qualquer estratégia. Agora, há uma ideia generalizada, por, eu diria, responsabilidade de quem tem a atribuição dos fundos em Portugal, de que estes fundos são excessivamente burocráticos, que são lentos na devolução dos valores de investimento, e isso fez com que se criasse uma ideia generalizada, pelo menos da minha sensação de que falo com empresas, de que muitas vezes as empresas mais pequenas e com menos estrutura não se querem meter nesse barco para não terem que passar por alguns processos de dependência financeira do retorno do dinheiro, da burocracia exigente, etc. Mas eu creio que talvez possa faltar alguma consciencialização dessas próprias empresas com mais informação por parte do que realmente os fundos podem ser de benefício para eles. Mas a Andreia seguramente saberá melhor do que eu. Andreia, se quer Sim, posso aqui complementar. Bem, é aquilo que dizia há pouco. Primeiro, devido, e é verdade, existe alguma complexidade, alguma burocracia associada a isto, mas lá está, isto não é o core das empresas. As empresas não têm que saber fazer isto, não é? As empresas têm que saber fazer bem o seu negócio. E nós, ou entidades como a Unit, que temos o conhecimento de não apenas de uma candidatura ou duas, de 4 em 4 anos, não é? Nós fazemos milhares de candidaturas. Portanto, nós conhecemos muito melhor todos estes meandros. Aliás, o nosso foco é completamente descomplicar e simplificar esta linguagem dos fundos europeus e do PT 2030 em particular. E aí, esse é o nosso papel, ou seja, a Uni entra aqui como um parceiro no que nós apoiamos a empresa desde que começamos a falar do projeto, do plano de negócio, até à execução final do projeto. Portanto, nós temos com a empresa, às vezes, 2 a 3 anos ou mais. E acompanhamos a empresa em tudo o que diz respeito aos contactos com as autoridades que gerem os fundos. Portanto, não é a empresa, evitando que a empresa tenha que se envolver neste tipo de relacionamento. Portanto, nós somos um interlocutor único da empresa junto neste caso, da ICEP, se falamos do aviso à internacionalização. Portanto, aí o nosso objetivo é que as empresas se foquem naquilo que sabem fazer e que deixem isto para nós, porque isto é o nosso trabalho, não é? E é para isso que nós cá estamos. Em termos da questão dos pagamentos que o Pedro também falava, no PT 2030, nós, por exemplo, já temos as candidaturas aprovadas da primeira fase do ano passado. É verdade que ainda não estão entre os 60 a 90 dias de resposta, mas no PT 2030 já começa a estar mais, eu diria, de acordo com aquilo que é o prazo estimado, que são os tais 60 a 90 dias. Pronto, no caso do PRR, as coisas aí são um bocadinho diferentes. Os pagamentos e os reembolsos às empresas estão muito demorados. Eu posso dizer que estamos a aguardar há mais de 200 dias informação sobre se uma candidatura foi aprovada ou não. Pronto, lá está. São 2 programas distintos e não podemos olhar para um, ou seja, temos que olhar para cada um deles de maneiras diferentes, não é? Nós acreditamos que as coisas, com certeza, no Portugal 2030 irão ser mais rápidas, sendo que ainda não estão a cumprir os timings como é suposto. Mas, claro, mas por isso é que é muito importante que, e deixo aqui novamente este alerta, muito importante que os incentivos têm que ser um complemento, têm que ser um plus. As empresas não podem estar a contar com isto e com os reembolsos ao longo de 2 anos, porque se há atrasos, as coisas têm que seguir, as coisas têm que acontecer, não é? E é muito importante que tenham depois capitais próprios para, digamos, assegurar esta transição enquanto recebem ou não os fundos. Aí os bancos também têm um papel importante, ou seja, a maioria dos bancos e daqueles com que nós trabalhamos, os nossos parceiros, têm exatamente linhas de financiamento que apoiam as empresas
neste timing enquanto não recebem os reembolsos. Pronto, e que são bastante interessantes para as empresas também. Portanto, há aqui também esta situação. Lá está, mas se a empresa não tiver sustentabilidade é complicado, claro que sim. Então, aqui em modo de conclusão, Andreia, se pudesse dar apenas uma sugestão para quem esteja a planear candidatar-se ao sistema de incentivos de internacionalização, qual seria? Bem, apostar na antecipação, na preparação, acho que é fundamental. Ou seja, antecipar porquê? Porque o aviso de internacionalização para a internacionalização das PMEs não abre desde 2020, ou seja, quando abrir a 26 de junho, a nossa expectativa é que haja uma corrida à submissão de candidaturas. Este aviso estará em aberto, conforme disse, é previsível que esteja em aberto até o final do ano, mas o que é que acontece? Se a dotação que está inicialmente prevista se esgotar antes disso, o aviso vai fechar. Portanto, preparar com antecipação para que as empresas possam submeter o mais rapidamente possível, ou nós possamos submeter as candidaturas pelas empresas o mais rapidamente possível, assim que abra. Segundo, preparar a candidatura em si, coerência, estratégia, planeamento, garantir todos os recursos e lá está, elaborar um plano que seja convincente e alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. E eu diria que é isto, ou seja, se a empresa conseguir contar uma história, como eu costumo dizer, sobre como é que vai expandir internacionalmente e de que forma é que isso vai contribuir para o seu crescimento, para a sua sustentabilidade do negócio, a probabilidade de verem a candidatura aprovada será com certeza muito maior. Muito bem, e aproveito também para perguntar ao Pedro se quer complementar, e também em modo de conclusão, mais alguma mensagem final? Não, eu acho que eu penso que toquei aqui os pontos principais para tentar explicar a empresas que estão um pouco familiarizadas com esta temática, de que felizmente hoje em dia podem contar com o apoio de entidades que as podem ajudar a nível internacional de uma forma mais eficaz, de forma a pouparem tempo, dinheiro e recursos no processo de exploração de novos mercados. E por isso eu creio que aqui o principal fator será esse, é fazer esse tal diagnóstico que falei, planeamento, definir uma estratégia e se precisarem de alguma ajuda no processo, nós teremos todo o gosto em partilhar a nossa experiência, em ajudar naquilo que as empresas acharem que faz sentido neste processo de início de exploração de novos mercados a nível internacional, início de internacionalização. Por isso, contem connosco para aquilo que acharem que faz sentido. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Andréia. Espero que os temas discutidos ao longo da sessão tenham sido esclarecedores e úteis para todos os que assistiram. Convido ainda aqui no próximo minuto a quem ainda queira colocar alguma questão que possa fazer aqui no chat. Temos uma questão que eu creio que, entretanto, foi respondida pela Andréia, que a Juliana colocou relativamente a quais são os principais critérios de elegibilidade para que uma PMS possa candidatar aos incentivos. Pronto, depois há aqui alguns critérios que eu não falei, eu não fui ao detalhe, mas depois iremos partilhar informação mais aprofundada sobre isso. Ou seja, é o facto, tem que ser uma PME, ter o certificado PME, depois tem que ter um grau de autonomia financeira, em termos de áreas geográficas, é para todo o país, ou seja, para Portugal continental, ok? Porque depois a Suzy Madeira tem os seus próprios programas. E em termos de setores de atividade, é muito abrangente. O que é que não está, ou seja, o que é que está excluído? Todos os cais relacionados com serviços financeiros, portanto, e lotarias, apostas, essas coisas, portanto, está excluído, e também os cais relacionados com a parte primária relacionada com pesca e agricultura, ou seja, que não implique transformação. Porquê? Porque tanto a agricultura como o mar tem os programas, o PDR 2030, ou irá ter o PDR 2030, ainda não está lançado, e o MAR 2030, que já está a decorrer. Portanto, aí todos esses cais relacionados com esses setores primários entram aqui nestes dois programas. Pronto, depois é assim, de acordo com o incentivo que estivemos a falar, não é? Depois há critérios particulares, pronto, e aí depois temos que ver caso a caso, não é?
Muito bem. Não havendo também mais questões, resta-me agradecer a ambos a vossa partilha, a vossa ajuda para esclarecer todos os que participaram e, em nome da Solvos, obrigado a todos os que assistiram. Iremos depois partilhar a apresentação da Unit e ficará também disponível o vídeo no YouTube para quem queira consultar ou rever mais tarde. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, André. Obrigado, Pedro. Obrigada. Obrigado. Deixei aqui os meus contactos também, para caso seja necessário alguma empresa que necessite. Eu tenho o meu telemóvel e o e-mail. Pronto, eu também fiz o mesmo, portanto, estejam à vontade para me contactar, dúvidas, o que for preciso. Eu depois também irei partilhar com todos o nosso e-book de internacionalização. Pronto, pode ser aqui, vá lá, mais um conteúdo complementar aqui à nossa conversa de hoje, está bem? Obrigada pela oportunidade e um bom trabalho para todos. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho. Deus, bom dia para todos. Obrigado. Deus, André.